Muito boa tarde. Hoje nós estaremos na nossa 8ª live. Estamos aqui aguardando a entrada aí dos irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Estamos aqui transmitindo através do nosso Facebook e também do nosso Instagram. Você que já está aí conosco, seja muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo aí para a nossa 8ª live. De frente com as 21 mulheres da Bíblia. Tenho certeza que vai ser uma tarde muito especial, onde Deus irá falar muito no nosso coração. Cremos nessa presença poderosa do nosso Deus. Nosso propósito aqui é estar transmitindo a palavra de Deus, é estar trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de superação, uma palavra de motivação, né? Para levar você a melhorar a sua fé, né? A fé, diz a palavra de Deus assim, que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e aquilo que se crê. E a fé, a Bíblia fala assim, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, né? Não quer dizer do tamanho de um grão de mostarda, porque a fé, ela não importa o tamanho da fé, né? A fé, ela só se torna realmente algo que vem diferenciar na nossa vida a partir do momento que nós lançamos ela na terra, né? Lançamos ela no nosso projeto. A Bíblia fala assim que quando a fé é lançada, né, como um grão de mostarda, que ao ser lançado ali na plantação, na terra, naquele solo, ao ser lançado, ele começa a crescer, né? Aquela semente, ela começa a crescer e à medida que ela vai crescendo, a fé ela vai tomando conta do campo, ela vai tomando conta do terreno, e a fé, uma vez lançada, se ela for adubada, se ela for tratada, se ela for ali todo dia colocado água, adubo, ela vai crescendo e ela pode se tornar algo assim muito grande, como uma planta muito grande. Isso é a fé. A fé, ela nasce no nosso coração, é um projeto, um objetivo que nós queremos alcançar, e à medida que nós vamos prosseguindo com a nossa fé, vamos alimentando a nossa fé, ela vai crescendo de uma tal forma que nós conseguimos alcançar aquilo que nós desejamos, aquilo que o nosso coração almejou, o nosso projeto de vida. E esta fé, ela precisa ser alimentada com coisas boas. Você tem que trazer na sua memória. No livro de Lamentações, quer dizer, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Então, a fé é isso, é você colocar na sua mente, na sua memória, aquilo que te dá esperança. O que é a esperança? É a fé, é você acreditar que tudo é possível àquele que crê. É você prosseguir e perseguir os seus alvos, os seus objetivos. E nós, mais do que nunca hoje, precisamos, sim, verdadeiramente, estar com a nossa fé amadurecida, com a nossa fé plantada em um terreno bom, um terreno que venha verdadeiramente frutificar
para que nós possamos ver os nossos sonhos serem realizados e tirar todas as coisas ruins da nossa mente, do nosso pensamento, acreditarmos no nosso potencial, acreditarmos que nós verdadeiramente somos capazes de chegar nos nossos objetivos, com fé, acreditando que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, né? Então, não importa o tamanho da sua fé. A sua fé, ela precisa não apenas de ter um tamanho enorme, né? Muitas pessoas falam assim, eu preciso aumentar a minha fé. Não, você precisa ter qualidade, a sua fé precisa ter qualidade, né? Uma fé de qualidade, acreditando que tudo é possível aquele que crê. Amém? E eu aprendi algo assim, durante esse tempo que nós aceitamos Jesus e estamos aí nesse caminho, pregando a palavra de Deus, eu aprendi uma coisa muito importante. Uma vez, a minha mãe, o pastor Ivanilde, ela estava assim, orando a Deus e muito chateada, porque lá na igreja onde nós pastoreávamos, a igreja tinha pouquíssimas pessoas, né? E aí teve um momento que minha mãe ficou muito triste com aquilo e ela começou a questionar a Deus. Eu estou falando isso porque às vezes a gente pensa assim, eu vou pôr um propósito no meu coração de fazer uma live para trazer uma palavra ao coração das pessoas. E às vezes as pessoas, por algum motivo, não têm condições de entrar na live, como hoje até agora. Nós estamos aí só com a Ariane, né? Mas uma palavra, a palavra de Deus fala assim, o valor de uma alma. O valor de uma alma, né? A Bíblia diz que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Que o mundo inteiro. E, às vezes, nós achamos que nós precisamos entrar numa live, né? E temos aí 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, porque se não tiver, não vale a pena. É igual a igreja. Às vezes nós pensamos que para nós ficarmos em uma igreja, que para nós estarmos em uma igreja, nós precisamos ter ali uma multidão dentro da igreja. Isso não é verdade. Uma alma, uma pessoa que você estiver falando para ela, no mundo espiritual, isso tem um valor imensurável. A Bíblia diz assim que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, às vezes, você está aqui falando, esse vídeo, essa live, ela pode alcançar milhões de pessoas. Ela pode chegar em pessoas que a gente nem imagina, ou ela pode chegar, não em milhões de pessoas, mas ela pode chegar em uma pessoa que está a 1.000 quilômetros de distância e aquilo tocar no coração da pessoa. Então, nós estamos aqui, não é só mais uma live, não é só mais uma palavra, nós não estamos aqui preocupados com quantidade de pessoas, mas nós estamos aqui para falar do amor de Jesus para as pessoas. Então, se a pessoa que entrar, eu quero dizer para você, uma pessoa que entra aqui nessa live é porque Deus trouxe essa pessoa aqui, porque Deus tem algo especial para ela. Então, eu não estou aqui preocupado com números de seguidores, eu não estou aqui preocupado com multidões de pessoas, mas eu estou aqui botando uma palavra para o seu coração. Então, se você entrou, é porque essa palavra, verdadeiramente, ela vai vir de encontro ao seu coração. Amém? Então, acredite, seja muito bem-vindo aqui. Eu agradeço vocês que estão aí, presentes aí nesta tarde, tá? Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Nós não estamos aqui para falar de nenhuma igreja, de nenhuma placa de igreja. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, para falar de mulheres que tiveram um testemunho muito grande de vida durante o tempo que viveram aqui nessa terra. Então, a nossa live de frente para as 21 mulheres da Bíblia, nós estamos pegando o exemplo dessas mulheres e, através do exemplo dessas mulheres, buscando informações, buscando um modo de viver que venha nos ajudar a ter uma vida melhor hoje. Nós estamos passando aí, este ano de 2020, um ano bem complicado, conforme vocês estão vendo aí, né? Acontecendo coisas assim terríveis.
E nós vemos as pessoas muito preocupadas, muito ansiosas, angustiadas, temerosas com tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Não é algo setorial, não é algo que está acontecendo em Belo Horizonte ou no nosso bairro, é algo que está acontecendo no mundo inteiro. Catástrofe, coisas igual aconteceu aí essa semana lá no Líbano, e coisas assim que entristece o nosso coração, porque nós, como seres humanos, nós nos preocupamos com as pessoas. Então, por que eu estou aqui fazendo essa live? Para trazer um pouco de amor, para trazer um pouco de consolo, para trazer uma palavra de esperança àqueles que estão precisando. Então, cada pessoa que entra aqui é muito importante. Se tiver uma pessoa aqui, para mim, já valeu a pena a palavra que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Amém? Então, eu comecei aqui com o livro de Lamentações, que diz assim: quero trazer à minha memória só o que me dá esperança. Então, essa é a minha oração nesta tarde, que você possa fazer aí uma limpeza na sua mente aí agora, e que você possa trazer à sua memória agora só aquilo que te dá esperança. Amém? Essa é a minha palavra para você, para nós entrarmos aqui já no tema desta tarde. Nós vamos pregar hoje, vamos falar hoje. Eu quero que vocês fiquem à vontade, não saia da live, fique até o final, para que você possa pegar a bênção completa aí, em nome de Jesus. E as pessoas que forem entrando são muito bem-vindas, e ainda que Deus possa falar no seu coração. Bem, a palavra que nós temos aqui para você nesta tarde se encontra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 1. Eu quero ler para vocês aqui, eu quero apresentar para vocês aqui essa Bíblia. Veja que essa Bíblia. Eu estou usando aqui essa Bíblia ela é muito boa de se usar. Talvez você pense assim, mas Bíblia é tudo a mesma coisa. Mas para a gente que prega, né, que prega a palavra de Deus, às vezes você quer sair, ela é uma Bíblia, o tamanho dela 14x21. Eu estou apresentando para vocês porque eu estou vendendo dessa Bíblia. E ela é muito fininha, muito gostosa para usar, muito assim, prática para usar. Para nós que somos mulheres, você colocar lá dentro da bolsa e sair ali com a palavra de Deus, muito gostosa. Se você tiver interesse, que você possa me procurar aí depois no meu WhatsApp aí. Amém? Então vamos lá. Aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Versículo 1. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar a respeito de uma mulher chamada Rispa. Rispa. É uma história bem assim intrigante, uma história bem assim, de uma certa forma até complicada de se pregar. Até se você for olhar assim, você pode achar até algo assim bem assim triste. Mas esta história de Rispa, ela vai nos trazer alguns ensinamentos muito importantes. Eu vou ler aqui bem rapidinho para você, para que nós possamos compreender o princípio da palavra. Diz assim: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei Davi: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados,
sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel? De seus filhos se nos deem 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha sido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram esses sete juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio das cegas da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício, é um pano de saco, e estendeu sobre a penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo à noite. Bem, vamos lá. O que esta palavra está dizendo aqui? A palavra está dizendo que Davi, o rei Davi, assumiu o trono de Israel. Davi ele foi sucessor do rei Saul. O rei Saul havia morrido com os seus filhos. Davi, então, assume o trono de Israel. E assim que Davi assume o trono, a Bíblia não fala exatamente quanto tempo, mas assim que Davi assume o trono de Israel, a Bíblia diz que começou uma grande seca. Uma grande seca que durou 3 anos consecutivos. E hoje as pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade de consultar a Deus, de procurar saber de Deus o que está acontecendo. Como a situação que nós estamos vivendo hoje, as pessoas olham isso muitas vezes de maneira natural e pensam assim, é um vírus, é um atentado, é uma bomba, é uma coisa normal. Às vezes a pessoa pensa assim, isso não tem nada a ver não, isso acontece mesmo, desde o começo do mundo, acontece catástrofe, acontece coisas ruins, coisas estranhas. E a pessoa, quando vê a gente, nós que somos cristãos, nós começarmos a orar e irmos na internet e falarmos, gente, vamos orar. E a gente vê aí tantos pastores fazendo campanha de oração no monte, orando, clamando, pedindo a Deus, orando, pedindo uma intervenção de Deus na situação. Às vezes a pessoa olha e fala assim, mas isso é exagero, crente, tudo deles é demônio, tudo deles é coisa espiritual, não tem nada a ver. E a pessoa não leva as coisas para o lado espiritual. Mas a Bíblia fala assim, que aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais. E aqueles que são carnais discernem as coisas carnais, né? Então, nessa época, quando as coisas saíam do normal, né? Porque o que é normal? O que é normal? O Senhor, quando Ele criou todo mundo, e quando Ele criou a natureza, Ele colocou as estações. Então, nós temos a primavera, verão, outono, inverno. Essas estações, elas regem a natureza. Chegou na época de verão, é época de sol, né? Não é normal, na época de sol, está chovendo, né? Então, é verão, é outono, é inverno, é inverno. É primavera. Então, quando é primavera, nós esperamos o quê? Andarmos pelas ruas e vermos as ruas toda florida, as flores nascendo. É primavera. Então, quando as coisas saem desse contexto, as coisas não acontecem como deveria acontecer,
É porque alguma coisa está acontecendo. E quem é espiritual, ele vai entender as coisas de uma forma espiritual. E ele vai procurar saber o que está acontecendo. E a Bíblia diz que Davi era um homem extremamente espiritual. Era um homem segundo o coração de Deus. Então, quando Davi vê aquilo acontecendo, aquela situação de calamidade, não chovia há 3 anos consecutivos, os gados já estavam morrendo, os animais já estavam tudo morrendo, as plantações todas secas. Então Davi entendeu que aquilo não era algo natural de estar acontecendo. Então Davi, o que ele faz? A Bíblia diz aqui em 2 Samuel, capítulo 21, que Davi vai consultar a Deus para saber o que estava acontecendo. E quando Davi vai perguntar para Deus, Deus fala com Davi assim, é por causa da casa de Saul, é por causa do rei Saul, por causa que o rei Saul quebrou uma aliança com os gibeonitas. E aí, nós vamos ver aqui, não vai dar tempo de eu ler para você aqui direitinho como que aconteceu aqui, lá no livro de Josué, capítulo 9, depois você puder, leia na sua casa aí, na hora que você for dormir, pega a Bíblia, leia a palavra de Deus, leia a palavra, que a palavra de Deus ela vem trazer a resposta para nós. No livro de Josué, capítulo 9, a Bíblia fala que, você lembra que eu andei pregando nas outras lives anteriores, e eu falei para vocês que Moisés, ele tira o povo do Egito, leva o povo para Canaã, só que Moisés não entra na terra de Canaã. Quem entra é Josué, o seu sucessor. Quando Josué entra na terra de Canaã, o que Josué faz? Ele divide, orientado por Deus, ele divide aqueles povos, que era muita gente. Josué divide em 12 tribos. E divide também a terra em 12 partes. Josué coloca 12 líderes para comandar os grupos separados. 12 tribos, né? E Josué, ele ia com todo aquele grupo, com todo aquele povo que veio do Egito, que era uma multidão, eles iam para uma determinada terra, e ali eles possuíam aquela terra, né? E Deus mandou que eles expulsassem quem tivesse ali na terra. Eles tinham que expulsar os moradores da terra e eles possuírem a terra, porque Deus estava entregando aquela terra na mão dos filhos dele, na mão dos israelitas. Era uma promessa que Deus fez a Abraão. Então aquela terra, ela estava ocupada por pessoas que não deveriam estar ocupadas. Então Deus fala, vocês têm que ir e possuir essa terra e tirar quem estiver lá naquela terra. Só que quando Josué começa a possuir, quando Josué começa a andar pelas terras, e ele já tinha tomado Jericó, e já tinha deixado ali uma tribo, ele já tinha tomado uma outra cidade chamada Ai, e já tinha deixado ali uma outra tribo tomando conta daquela cidade. Eles tomavam uma cidade, colocavam um líder ali, né, de uma das tribos, colocavam um líder ali para cuidar daquela cidade, e eles iam para outra terra e possuir outra terra. E novamente eles chegavam ali e eles começavam ali a guerrear. Tinha que tomar a terra guerreando, porque muitos não aceitavam que eles tomassem conta da terra. Então eles tinham que guerrear para tomar conta da terra, para possuir a terra. Quando Deus fala, você vai possuir a terra, quer dizer o seguinte, você tem que lutar por aquilo que você quer. Você tem que lutar pelo seu objetivo. Você não tem que ficar na sua casa com os braços cruzados ali, pensando assim, Deus falou que eu vou ser abençoado, então eu vou ficar aqui esperando. Não, você tem que fazer alguma coisa, você tem que lutar. E o povo de Israel, eles tinham que entrar na terra e lutar. E aí, lá no livro de Josué, capítulo 9, eu só vou ler aqui um pedacinho para você entender. Diz assim, e sucedeu que ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E
E os moradores de Gibeon, que eram os gibeonitas, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, usaram de malandragem, de engano, e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borulento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Fazei, pois, agora um acordo conosco. Olha o que os gibeonitas fazem. Eles, ouvindo que Josué e os filhos de Deus, o povo de Israel, estava vindo possuir a terra, o que eles fizeram? Eles vestiram umas roupas toda rasgada, sapato, colocaram o sapato tudo estragado no pé, pegaram o vinho e colocaram vinho nos odres, e o vinho já estava estragado, azedo. Eles pegaram pão que estava mofado, aqui fala borulento, é mofo. Eles pegaram aqueles pão, colocaram dentro do cesto ali, e vieram encontrar com Josué e com os filhos de Israel. E quando eles chegaram diante de Josué, eles falaram assim: nós estamos vindo de uma terra muito distante. Estamos vindo de uma terra muito distante e queremos que vocês façam um acordo conosco e nos deem essa terra para nós ficarmos nessa terra. E aí, como era uma multidão muito grande, Josué não tinha condições de saber exatamente quem era todo mundo. E Josué fez um acordo com eles. Então eles enganaram Josué. E aí Josué fez um acordo, mas nessa época, o que acontece? Essa época era a época onde as pessoas, elas tinham palavras. Ou melhor, palavra. Era uma época em que as pessoas, quando elas falavam alguma coisa, você podia acreditar nela. Essa época aqui era uma época em que as pessoas, elas honravam os seus compromissos. Elas honravam a aliança que tinha feito. A palavra de um cristão, a palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um filho de Deus, não colocava dúvida na palavra. Porque se a pessoa falasse sim, sim, era sim, sim. Se ela falasse não, não, era não, não. Porque a Bíblia diz que o que sai disso é de procedência maligna. Então, quando uma pessoa ela fala, ela faz uma aliança, ela faz um acordo, ela faz um compromisso com alguém e ela não cumpre, a Bíblia diz: aquilo que sair fora disso é de procedência maligna. Então, a nossa palavra, aquilo que nós falamos, tem que prevalecer. E essa época era assim: quando um filho de Deus dava sua palavra, Deus assinava embaixo. Deus assinava embaixo. Então, Josué ele fez um acordo com os gibeonitas, debaixo de um engano, de uma mentira. Mas Josué foi enganado. E ele então faz uma aliança. E ele promete ali que ele vai estar protegendo e cuidando daquele povo. Uma vez que Josué faz aquela aliança, Deus tem o compromisso de cuidar dos gibeonitas, mesmo que eles tivessem agido de maneira enganosa. Mas a palavra de Deus ela não volta atrás. O que Deus falou, está falado. Então Deus, ele aceita aquela aliança que Josué faz e ele tem para ele o compromisso de cuidar e de proteger aquele povo. Só que passa o tempo, 400 anos. Passaram-se 400 anos. E aí, o que acontece? Saul assume o trono de Israel. E quando Saul assume o trono de Israel, o que Saul faz? Saul começa a matar todos os gibeonitas. Saul, a Bíblia diz aqui que por causa do zelo dele, ou seja, por causa do orgulho dele e porque ele não aceitou aquela aliança que Josué fez, ele falou assim: eu vou matar um por um.
E ele começa a exterminar os gibeonitas da face da terra e começa a matar todo mundo. Só que Saul é assassinado ele sai matando muita gente durante o reinado dele, persegue Davi durante muitos anos, e aí chega um momento que Saul morre. Saul morre. E Davi assume o trono. Quando Davi assume o trono, passa um período que é justamente isso que eu li aqui para você. Quando Davi assume o trono, começa uma grande seca naquele lugar. Começa uma grande seca, durante 3 anos não chove na terra. 3 anos consecutivos. E é onde Davi vai consultar a Deus, perguntar o que estava acontecendo. E Deus fala com ele, porque houve uma quebra de aliança. Houve uma quebra de aliança. Uma quebra de aliança. E eles então, houve ali então uma quebra de aliança. E o que acontece? Deus então fala assim, por causa de Saul é que está acontecendo tudo isso. E Davi, então, o que Davi faz? Davi manda chamar o rei dos gibeonitas para saber o que ele podia fazer para resolver aquela situação. E a Bíblia diz então que o rei dos gibeonitas fala assim, eu quero 7 filhos, por causa da quebra de aliança. Da quebra de aliança. E aqui eu quero dizer para você, hoje as pessoas elas quebram aliança por qualquer razão. Qualquer razão. Ah, eu não estou indo com a cara de fulano. Ah, eu fiz um compromisso. Isso no lado espiritual, isso no lado emocional, casamento, relacionamento ou empresarial, não importa. As pessoas elas fazem aliança, as pessoas elas fazem compromisso, elas compram e não pagam, elas dão a palavra delas, amanhã já não tem mais palavra, casa e descasa. As pessoas elas não mantêm as alianças mais. E pensa que Deus vai, porque Deus é amor, que Deus vai proteger aquele erro. E Deus não protege erro de ninguém. Deus perdoa pecado. Perdoa, porque Deus é amor. Sim, Deus é amor, Ele perdoa pecado, mas Deus é justiça. E você pode estar certo que tempo não paga pecado. Tem pessoas que falam assim, é só deixar passar um tempo. Tempo não paga pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus Cristo. É arrependimento que apaga pecado. Não é tempo que apaga pecado. Conforme muito. Ah, não preocupa não que com o tempo a pessoa esquece. Não esquece não. Tempo não faz ninguém esquecer nada. Tempo não apaga pecado de ninguém. O que apaga pecado é o sangue de Jesus Cristo. É arrependimento genuíno. E a Bíblia diz que 400 anos se passaram. 400 anos. Nós não estávamos como nós estamos agora no tempo da graça. Porque depois Jesus vem, morre na cruz, ele traz toda a maldição, todo o pecado sobre ele na cruz. E agora Jesus, ele é o elo de ligação entre nós e Deus. Mas nessa época era lei, era o tempo do olho por olho, dente por dente. Então, se a pessoa fez um compromisso e ela não pagasse o compromisso dela, seria cobrado com sangue. Seria cobrado com sangue. E é isso que acontece. O que acontece? Davi, ele é obrigado a entregar os filhos de Saul. Só que os filhos de Saul já tinham morrido quase todos, né? Saul tinha morrido com Jonatas e mais alguns filhos. Restava o filho de Rispa, que era sua concubina, que era concubina de Saul, e ela tinha 2 filhos, e mais o filho da filha de Saul, os filhos da filha de Saul, mais 5 filhos. O que Davi faz? Davi, então, é obrigado a pegar aqueles 7 rapazes e entregar para os gibeonitas, e os gibeonitas enforcam aqueles rapazes ali em praça pública. Uma situação de morte terrível, algo assim muito triste. Mas, naquele tempo era olho por olho, dente por dente. Era assim que se pagava pecado, né? Hoje, graças a Deus, que nós temos o sangue de Jesus Cristo, que pode nos purificar de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros. Mas, não pense, às vezes a gente vê aí em alguns lugares aí, as pessoas falando assim,
Ah, mas eles se amam. Não pense que você vai ser feliz em cima de desgraça de ninguém. Não pense que você pode ser feliz traindo, prostituindo, adulterando, roubando, matando. Não pensa. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas Deus é amor. Ele é amor. Ele é amor, ele é o próprio amor. Mas ele também é justiça. Ele é justiça. E ele pode te amar, ele pode te perdoar. Mas as consequências do pecado, pode ter certeza que vai vir, como diz um ditado aí, a fruta ela cai é no pé da árvore, né? Então, haverá um momento que aquilo que você plantar, você vai colher. Se você planta vento, você vai colher tempestade, né? Agora, se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta misericórdia, misericórdia é o que você vai colher. Se você planta carinho, preocupação com as pessoas, cuidado com as pessoas, é isso que você vai ter. Você será lembrado, você será cuidado, você será amado, porque é o que você está pregando. Então, o que você planta é o que você colhe. E aí, o que acontece? Deixa eu beber aqui um tiquinho de água. O que a palavra de Deus fala? Os filhos de Rispa, então, são ali enforcados em praça pública. E eles estão ali no madeiro ali, pendurados ali. Rispa, ela era concubina de Saul. Ela estava ali agora pagando, infelizmente, uma consequência do seu ex-marido, né? Mas era o tempo da lei, então era assim que as coisas funcionavam, né? Graças a Deus que nós estamos no tempo da graça de Cristo, né? Embora a graça, ela não é de graça. A graça teve um preço muito caro. Jesus pagou um preço de sangue por você, lá na cruz do Calvário, para que você andasse em novidade de vida e para que você andasse de acordo com os preceitos e as determinações da palavra de Deus, né? E o maior mandamento é, como diz a palavra, nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, este é o principal pilar de uma pessoa que realmente acredita em Deus e anda no caminho de Deus. Bem, deixa eu entrar aqui no âmago da mensagem, no centro da mensagem que eu quero passar para você, a respeito da Rispa, dessa lição que Rispa ela vem trazer para nós. Rispa, ela não estava ali reclamando o que tinha acontecido, nem lamentando a morte dos seus filhos. Ela entendia que era lei, ela estava no tempo da lei, então era o natural de acontecer. Mas o que Rispa estava lutando? A Bíblia diz aqui no livro de Josué, capítulo 9, que Rispa, ela vai para a praça e ela pega um saco de linhagem, né? Aqui fala que ela pega um saco e ela leva aquele saco para a praça e ela cobre os seus filhos, para os animais não tocar neles. E ela pega outros panos e ela começa a balançar aquele pano, expulsando os animais, as aves, para não deixar que elas viessem a tocar nos seus filhos. E à noite, a Bíblia fala que Rispa acendia umas tochas e ficava ali a noite inteira com aquela tocha. Só a mãe pode fazer isso. Só uma mãe faz uma coisa dessa, não é verdade? Só uma mãe. Para proteger, para querer proteger um filho, não estou aqui falando que você deve fazer isso, mas proteger um filho até no momento de morte, né? Uma mãe, se ela puder dar a vida dela para um filho, ela dá, né? Então, o que Rispa começa a fazer? Ela começa a tentar proteger, evitar ali. Rispa começa ali a proteger os filhos dela, mesmo estando mortos. E ela está ali lutando para quê? Para que ela possa ter o direito de enterrar os seus filhos. Que eles não fiquem ali expostos. Os corpos deles fiquem ali expostos em praça pública. E ela quer o quê? Enterrar os seus filhos. E aqui
eu quero dar uma palavra para você que está comigo aqui nesta tarde. Talvez você hoje está aí numa situação triste, difícil. Talvez você tenha, conforme eu li aqui no começo da live, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória somente aquilo que pode me trazer esperança. Então, qual que é a minha palavra para você nessa tarde? Que você possa fazer como Paulo nos orienta. Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. E aqui em Lamentações fala: quero trazer à minha memória somente aquilo que me dá esperança. Então a minha palavra para você nesta tarde é isso, é essa. Se você ainda está abanando alguma coisa morta na sua vida, se você tem passado os dias lamentando a morte de alguém, ou de uma situação, de um relacionamento, de um negócio que você tentou fazer, e esse negócio você teve um prejuízo, e aquilo está consumindo você. Se você tem sofrido, e se você está igual rispa, sacudindo ali um pano em cima de algo que morreu, ou acendendo ali uma tocha para proteger algo que já morreu, eu quero dizer para você nessa tarde: faça como rispa. Lute para enterrar isso. Porque enquanto isso está exposto, essa situação, esse sentimento, enquanto isso estiver exposto, isso vai fazer você chorar. Isso vai fazer você sofrer. Vai tirar suas forças. Você não vai ter paz para comer. Você não vai ter paz para dormir. Porque a Bíblia diz que rispa, ela não dormia nem de dia nem de noite. Ela ficava ali, abanando aquilo que estava morto. E expulsando os animais. Alguém que pudesse fazer mal. Então, rispa, ela estava tentando proteger algo que já estava morto. Tá certo, no contexto que ela estava certa de não deixar os corpos dos seus filhos ali expostos. Mas o que eu quero falar para você não é sobre esse tipo de morte, mas é sobre o tipo de morte de algo que às vezes nós ficamos prisioneiras com algo que nos aconteceu, e isso vai nos definhando, isso vai nos entristecendo, isso vai trazendo tristeza, choro, angústia, vai tirando a nossa força e o nosso desejo de viver. Tem pessoas que param de comer, param de dormir, por causa de um problema que aconteceu, uma tristeza, uma perda. Eu não quero aqui amenizar a morte, por exemplo, de um ente querido, de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, eu sei, ou de um esposo, de uma esposa, eu sei que é uma situação difícil, principalmente agora que nós estamos vivendo a situação e nós sabemos que essa situação de morte, ela tem feito parte do nosso dia a dia, muitas pessoas aí morrendo por vírus, outro igual aconteceu lá no Líbano, como eu falei no início da live. E eu sei que talvez, não sei, talvez você tenha perdido aí algum ente querido, alguma pessoa, mas eu quero dizer para você que o momento é de enterrar.
Porque se você não enterrar os mortos, você vai morrer junto com ele. E nós precisamos continuar. Precisamos buscar força em Deus para continuarmos a nossa jornada. Quem quer que seja que tenha saído da sua vida, deixe ir. É o despertador aqui. Deixe ir. E comece, a partir de hoje, a viver uma nova vida. Estou ouvindo um hino aqui, muito, assim, que fala muito ao nosso coração. Eu até coloquei no meu story, que fala assim, renovo. Eu quero é renovo. Então, nesta tarde, eu convido você a renovar a sua mente. Eu convido você aqui do Facebook, do Instagram, para que você possa renovar a sua mente, para que você possa encontrar forças para enterrar o passado, enterrar aquilo que não te deixa comer, aquilo que não te deixa dormir em paz à noite, que você possa buscar de Deus esse renovo. Eu gostaria aqui, em primeiro lugar, agradecer vocês que estão aí conosco aí, ouvindo essa palavra. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença aqui, toda quinta-feira. Mas eu quero nesse momento fazer uma oração por você. Eu quero abençoar a sua vida. Se por acaso você está como rispa, aí com algo morto, que precisa ser enterrado, para que você possa continuar a viver, eu quero orar por você agora e pedir ao Espírito de Deus que Ele possa renovar a sua mente e seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus amado, Deus poderoso, eu quero te agradecer, meu Pai, por cada homem, por cada mulher que entrou conosco aqui nesta live, nessa tarde. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que tudo que estiver morto na vida deste homem, na vida dessa mulher, que eles possam enterrar hoje. E que eles possam começar uma nova vida, um novo caminhar. Que eles possam, Senhor, ser renovados nesta tarde. Para que eles possam te servir melhor. Para que eles possam viver uma vida melhor diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meu amigo, minha amiga, você que está aí comigo, que você possa renovar a sua vida hoje, começar um novo caminhar na presença do Senhor, renovando a sua mente. Todos esses lixos, todas essas coisas que vêm acontecendo, e muitas vezes deixa a gente até com a mente fraca, com a cabeça ruim, de tanto problema, de tanta notícia ruim. Nós precisamos desse renovo diário na presença do Senhor. Então que você possa a cada manhã acordar e pedir ao Espírito Santo que Ele possa te renovar. E conforme diz aqui a palavra de Deus, que você possa todos os dias, assim como a gente faz uma limpeza no nosso computador ou no celular, às vezes precisa, que você possa fazer conforme diz Lamentações 3:21. Que você possa trazer à sua memória só aquilo que te dá esperança. Amém? Esta é minha palavra. Estamos faltando 3 minutinhos. Eu vou encerrar, porque eu quero deixar essa live aí gravada. Eu gostaria de pedir a você com todo carinho
que você pudesse mandar essa palavra para alguém, né? Talvez alguém que está triste, alguém que passando por um momento difícil. Manda essa live para ela. Talvez ela não teve condições de vir, ou ele não teve condições de assistir, mas você sabe que ela vai gostar da palavra. Manda essa live aí para ela, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito no coração delas, assim como falou no seu coração. Amém? Muito obrigada a todos vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todo o entendimento, possa estar aí na sua vida, no seu coração agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço para todos.